Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O tema deste vídeo aqui está na sua tela. Se Deus tinha permitido isso, então tinha que ser uma celebração. A citação L0034, C01 O Treinamento Continua, livro por Daniel Mastral. Diz assim: Eu me lembrava de Jesus transformando água em vinho nas bodas em Caná. Não havia mal algum em festejar, mas isso não saiu de acordo com nossos sonhos. Que pena. Teria gostado de fazer uma recepção melhor. Eu não era o tipo de noiva presunçosa que só quer complicar. Só queria um casamento charmoso e cheio de significado, acima de tudo. A despeito dos contratempos, íamos entregando a Deus cada detalhe e pedindo todo o tempo que nosso casamento fosse uma verdadeira celebração. Se aquele dia estava chegando, se Deus tinha permitido isso, então tinha que ser uma celebração. Não a nós, mas a Ele. Seria um dia de muita gratidão, um dia de muita alegria pela fidelidade da sua aliança para conosco. Deus já tinha preparado cada pedacinho do nosso casamento antes da fundação do mundo. Bastava a gente buscar dele as soluções certas. Cada detalhe, cada decisão, cada desejo, especialmente do meu coração, foi incansavelmente apresentado diante do Pai. Então é engraçado que Deus permitiu, Deus é que quis, mas ao mesmo tempo ela fala que ela apresentou para Deus os desejos do coração dela. E não a abertura de perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Seja feita a tua vontade. Nem sequer, provavelmente ela teve a Isabela, né, que está falando aqui, a esposa do Daniel Mastral, nem sequer ela teve uma grande indagação a respeito de qual seria a natureza desse desejo divino, consideradas todas as coisas, especialmente os exemplos bíblicos, todos eles considerados, e considerados hierarquicamente. Não, né? Parece que o nosso treinamento na confusão de mistura de luz e trevas continua no quarto volume da série Filho do Fogo de Daniel Mastral e Isabela. Logo de cara, a dupla está engajada na celebração do seu casamento e encontramos esse testemunho acima, saído da pena de Isabela, que já requer a nossa análise e comentário. Esse tipo de coisa não pode passar despercebidamente. Meu trabalho é justamente o de fazer todos os apontamentos necessários para destacar o sentido espiritual das coisas que podem passar sem uma reflexão na leitura de terceiros. Para começar, Isabela menciona as bodas de Caná e diz que não havia mal algum em festejar. Quer dizer, a mera presença de Jesus numa festa de casamento, por misericórdia, já serviu como aval para o sentido daquela ação humana. Uma visão mais extensa e compreensiva sobre o tema no âmbito da Bíblia, porém, poderia revelar sentidos diferentes, se Isabela quisesse ir atrás disso. Mas ela quer um endosso, um aval, para o desejo do seu coração. Mais adiante, ela mesma confessa isso, o que nos dá a ideia de que, pelo menos da parte dela, de Daniel não sabemos, há mais ingenuidade do que malícia. Para deixar claro, a presença de Jesus entre todas as pessoas sempre foi uma ação de misericórdia e não um aval divino à conduta humana. Mesmo quando estava entre seus amigos, os discípulos após o Pentecostes, Jesus afirma categoricamente que é melhor ele partir do que ficar entre a nossa raça, e que se soubessem para onde ele iria, todos concordariam. Isto é, a precariedade da condição humana, mesmo após a unção do Espírito Santo, é inescapável, e Deus não tem interesse em endossar nossos costumes e tradições. A presença de Jesus entre os nascidos das obras da carne não constitui a aprovação dessa situação e muito menos das práticas oriundas dessa condição. Ou seja, não é porque Jesus anda com os pecadores que ele aprova o pecado. Jesus está na presença dos pecadores, ou seja, quando ele esteve aqui, ele frequentou as ocasiões de reunião com os pecadores porque ele amava essas pessoas e tinha misericórdia por elas. Não era porque ele aprovava a conduta delas. Então não tem essa de Jesus estava numa situação, então tudo aquilo estava debaixo da permissão dele. Não, isso aí é um abuso, né? Ainda cabe nos observar que, se a ação de Isabela fosse totalmente de boa fé, ela não se veria na necessidade de justificar. Bendito é aquele que não se condena na decisão que toma, e toda ação que não é feita de boa fé é pecado. Estou citando literalmente o Novo Testamento.
Por que Isabela estaria justificando o seu desejo de festejar se não fosse por uma luta contra uma condenação interior e uma dúvida por falta de boa-fé? Ou seja, a linguagem dela não é a linguagem de uma pessoa que está com convicção do que está fazendo. Porque o que você tem convicção, você não fica dando explicação. Mas por que ela tem que ficar explicando? Não, Deus tem que estar nos aprovando. Deus nos aprovou, Ele estava conosco, era isso que Ele queria, isso... Está forçando a barra porque você está com dúvida. Se você está com dúvida, você não está agindo de boa fé. Se você não age de boa fé, você está no pecado. Mais adiante, Isabela reforça a sua linguagem, no sentido que o seu casamento com Daniel fosse uma celebração. Ela não quer que o matrimônio seja somente uma prática de acordo com um costume. Ela quer que isso tenha um sentido espiritual, o que nos remete ao se tornar uma só carne, do Gênesis, possivelmente uma formulação que representa o sentido espiritual do Pacto Ouroboros. É importante pontuar isso para que fique claro que quem quer dar sentido maior ao matrimônio do casal Mastral não sou eu, mas Isabela e, a reboque, Daniel. Se eu busco o sentido espiritual deste testemunho, foi por uma provocação da parte deles nesse sentido. Ou seja, eu não estou intrigando com eles por que eles decidiram casar ou ter filhos, isso é problema deles. Ela é que está escrevendo um livro, aliás, os dois, né, o casal, está escrevendo um livro para mim dizendo, olha, isso aqui é importante espiritualmente, o casamento. Ela, na linguagem dela, diz que isso aí é uma celebração para Deus, que é Deus que está desejando que eles façam isso. Ah, é? Então eu vou ter que ver, né? É assim? Então eu vou ter que dar uma olhada, né? Mais adiante, ela novamente declara a sua insegurança, apelando para o se Deus tinha permitido isso. Que engraçado! Desde a fundação do mundo, Deus permitiu todos os homicídios, torturas, estupros, guerras, tirania e escravidão do mundo. Isso implica numa aprovação? É óbvio que não. O argumento de Isabela está totalmente vazio. Aliás, por um acaso ou não, a legitimação da ação humana com base na permissividade da providência é um argumento satanista para o abuso da liberdade humana. Teria Isabela talvez aprendido isso com Daniel? Uma pergunta. O Altíssimo não permite o mal, ele permite a liberdade. É nossa responsabilidade desejar o discernimento e, em todos os casos omissos, assumir humildemente pela nossa ignorância que não sabemos o que fazemos. O que Isabela faz é o contrário, abraçar o espírito de presunção. Logo adiante, Isabela insiste nessa ideia de celebração e chega a afirmar que isto condiz com uma fidelidade de Deus à sua aliança para conosco. Que aliança é essa? É a do Espírito Santo, revelada por Jesus Cristo, que mandou que amássemos a Deus acima de tudo, e não a tradição dos homens, e que amássemos uns aos outros como irmãos? É desta aliança que Isabela está falando? Obviamente que não é. No contexto, essa aliança nada mais é do que o próprio Pacto Ouroboros, o pecado original, através do qual os casais se consagram ao usurpador e oferecem suas vidas e a de seus filhos ao diabo. Isabela afirma em seguida que Deus já tinha preparado cada pedacinho do nosso casamento desde a fundação do mundo. Quer dizer, Deus não tinha preparado a sua conversão ao seu amor e a busca da plena santidade. Deus não tinha preparado a sua fortaleza para carregar a cruz. Deus não tinha preparado a sua mansidão para o aceite da morte. Deus não tinha preparado a sua expectativa para a esperança da ressurreição. Não! Tudo isso parece secundário. De todas as coisas santas, Deus escolheu para preparar desde a fundação do mundo o casamento do casal Mastral. Isto é o ser humano no seu elemento, colocando Deus a serviço de seus caprichos. E para não me deixar mentir nessa interpretação, a citação encerra com Isabela afirmando que apresentou para Deus cada desejo, especialmente do meu coração. Isabela não está nem um pouco preocupada em entender qual é o desejo do coração de Deus, nem em discernir as coisas espirituais. Ela só quer saber de realizar a vontade do seu próprio coração e Deus que sirva a Isabela. É a total inversão do seja feita a vossa vontade. Isto constitui quase que a total obscuridade da mônada. É a idolatria humanista em estado puro, configurada na forma da tradição, isto é, no idealismo imanentista do passado, pelo costume da religião. E eu sinto muito por dizer isso, eu gostaria de ter outra notícia para dar, mas não fui eu que fui atrás disso. Eu não fico catando o comportamento dos outros para achar defeito. Essas pessoas é que escreveram um livro para dar um testemunho de uma suposta batalha espiritual, um testemunho cristão, né? E aí ela que meteu o casamento nessa história e não só mencionou o casamento, como destacou o casamento como uma coisa que é uma celebração para Deus, porque Deus é que está querendo e está mandando fazer aquilo. Eu não tenho como não comentar, você entende? Não é perseguição da minha parte. Eu quero é que se foda. Eu tô falando disso porque ela tá falando disso e eu sou obrigado a comentar. Já que ela colocou no livro, ela e o Daniel, eu tenho que falar a respeito. Porque me pedindo para analisar esse livro. Eu não posso ler isso e falar, vou fingir que não tô vendo nada disso e os significados dessas coisas, dá pra entender?
É isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Tchau, tchau.